Bom, eu sou o Luiz Altenfelder, eu sou médico psiquiatra e a convite da clínica Val Fernandes nós vamos conversar sobre ansiedade. A ansiedade existe desde cedo, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente tem uma expectativa em relação a algo, tá certo? Ela se torna, como a gente falou anteriormente, mais limitante quando esse nível é muito maior e inibe a espontaneidade, inibe a ação que a gente tem em relação a alguma atividade ou alguma habilidade que a gente começa a perder em função do nível de expectativa muito alto que a gente tem. O estresse, a gente está sujeito a condições estressantes a vida inteira. Estresse, o que a gente pode definir como estresse? Estresse é um estímulo que acomete a gente e que ele é repetitivo, ele é repetitivo, ele é repetitivo, ele é repetitivo, e a gente não tem um caminho, sabe, para resolver essa situação estressante. Então, essa situação estressante fica bombardeando o sistema nervoso central, bombardeando de tal forma que em tal momento ele descompensa. Chega um determinado momento que o sistema nervoso central perde a funcionalidade por essa condição externa de um estímulo que você não dá conta. Então, uma situação estressante que a pessoa pode estar vivendo, se ela bate no sistema nervoso central e a pessoa não dá conta, ela pode chegar num grau de disfunção do sistema nervoso central que ela fica paroxística. Paroxística significa que ela vem de uma maneira muito aguda, tão intensa, que a pessoa tem a sensação da perda de controle. E ela vivendo essa sensação da perda de controle, ela começa a ter concomitantes físicos da sensação de ansiedade. O que quer dizer isso? O coração dispara, sabe, dá vontade de fazer xixi toda hora, tem sudorese nas mãos, sensação de falta de ar, sabe, um medo de ficar louco, sabe? E isso cresce de determinada maneira e de uma maneira muito aguda, você tem a sensação que você vai morrer, você vai ter infarto, sabe? Isso que a gente chama de ansiedade aguda paroxística e que corresponde ao que a gente chama de síndrome do pânico, tá certo? Que dura poucos minutos, mas é terrível, sabe? E isso demanda tratamento sempre. Então, como a gente havia falado, uma ansiedade aguda, um nível de ansiedade alto, te tira a funcionalidade. Você passa a ser uma pessoa com potencial atrapalhado. Então, você não consegue desenvolver toda a sua capacidade porque você tem um nível de ansiedade, você tem uma interferência na sua vida em que você não consegue se utilizar com toda a potencialidade que você tem. Agora, a ansiedade pode ser um primeiro sintoma de várias doenças, sabe? Desde doenças físicas até transtornos mentais mais graves, que começam por ansiedade, que a pessoa não se dá conta, sabe? Que está havendo uma disfunção que, dependendo da vulnerabilidade da pessoa, pode se encaminhar para determinado transtorno mental. Por exemplo, um quadro esquizofrênico pode começar com um nível de ansiedade vago e que ele vai aumentando, a pessoa vai perdendo a função e esse nível de ansiedade vai distorcendo a percepção de mundo. E nessa distorção da percepção de mundo, ela pode ter sensações de perseguição, desconfianças extremas, sabe? E que isso, se não for cuidado, pode caminhar para um transtorno mental mais grave, sabe? A depressão. Muitas vezes a depressão pode começar, o primeiro sintoma pode ser um nível de ansiedade e que ele não cede, sabe? Ele vai fazendo com que a pessoa vá ficando cada vez mais desanimada, cada vez menos funcional, cada vez com muito menos interesse na vida, no mundo, nas atividades. Esse nível de ansiedade aumenta com um desconforto muito grande,
acompanhado dessa falta de atividade que a depressão traz. Sabe que a depressão vai fazendo com que a pessoa se recolha e vá perdendo os interesses pela vida. Sabe, os interesses pelo mundo, os interesses por todas as atividades que ela tem. E o nível de ansiedade pode continuar muito alto, trazendo muito desconforto, sabe, com um desânimo total. Uma situação terrível, sabe, uma situação que a pessoa sente um sofrimento psíquico enorme. Claro que aí ela procura tratamento. Então, a pessoa que tem todo esse desconforto físico, ela acha que ela está doente, ela acha que ela tem um problema físico que ela não sabe o que é, e ela pensa nas situações mais graves possíveis do sistema nervoso autônomo. Acha que pode infartar, acha que pode estar com alguma doença grave, acha que pode estar tudo isso. Claro que essas pessoas procuram médicos, e às vezes procuram médicos insistentemente, e vários médicos, porque elas continuam sentindo isso. Uma pessoa que vá para um médico mais experiente, mesmo um clínico, um psiquiatra, ele tem meios de poder agir sobre essa ansiedade. Pode ser pelo uso de ansiolíticos, que são os famosos remédios de faixa preta, que as pessoas morrem de medo porque realmente eles causam dependência. E aí, o que são as faixas pretas? São os benzodiazepínicos mais comuns, Frontal, Lexotan, Lorazepam, todos os PANs, sabe? Que todos esses remédios potencialmente podem causar dependência. Então tem que ser usados com receita médica e com controle dos médicos. E muitas vezes a gente usa um remédio que vai atuar diretamente no sistema nervoso central, interferindo nos neurotransmissores, e isso pode reequilibrar o funcionamento do sistema nervoso central, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esses inibidores, o que são? Popularmente a fluoxetina, a paroxetina, sabe? E o Lexapro, que é o escitalopram, e assim por diante. Mas são remédios que o especialista, principalmente o psiquiatra, o especialista, tem um controle e um conhecimento para poder administrar na dose e escolher o mais adequado para cada pessoa. Então, como a gente está falando, o uso da medicação, sabe, melhora o sistema nervoso central, melhora alguns sistemas dentro do sistema nervoso central, tipo o sistema límbico, que são responsáveis pelos sintomas físicos da ansiedade. Mas o homem não pode ser visto isolado do seu meio. O meio, a interação do meio com o homem, sabe? Então, com o homem que a gente fala é com todo o organismo dele, principalmente o sistema nervoso central. Então, se a gente não modifica, se a pessoa não modifica as condições externas, que são fatores ansiogênicos, fatores estressantes, sabe? Isso sempre vai continuar uma tempestade em cima dela, uma tempestade de estímulos que faz com que perpetue essa situação de ansiedade. O que é importante, então, a psicoterapia? Psicoterapia, o que é? É você analisar toda a situação que a pessoa está vivendo e fazer o diagnóstico das situações ansiogênicas para a pessoa buscar uma transformação. Sabe? Porque se você não transforma aquilo que é desagradável, aquilo que é incômodo, aquilo que é um fator estressante, você vai ficar viciado em remédio.